Olá pessoal, bem-vindo à parte 2 da nossa aula de análise de estabilidade do curso de modelagem matemática. Como eu falei na aula anterior, nessa aula a gente vai falar de um fenômeno muito interessante do ponto de vista da análise qualitativa dos sistemas dinâmicos, que é o tópico das bifurcações. Esse é um tópico que pode ser muito profundo matematicamente. Nesse curso, entretanto, nós vamos fazer uma aproximação, uma apresentação bem qualitativa e suave desse tema, que é importante para quem estuda modelagem poder entender o que é uma bifurcação e por que ela é relevante no estudo dos modelos, ok? Então, vamos começar com um exemplo cúbico, já que a gente veio no final da aula passada, a gente deu uma olhada nos equilíbrios de um sistema cúbico, né? Como esse que a gente tem aqui na tela. E a gente viu que esse aqui é um pouquinho diferente daquele que a gente viu na aula passada, mas ele tem uma constante A aqui que vai determinar a tal bifurcação. A gente vai chegar lá, né? Então, se a gente olhar para a nossa f de x aqui, que é essa expressão da nossa derivada, e vamos fazer, por simplicidade, esse czinho igual a 1 aqui, a gente não vai precisar dele. Então a gente chega a essa fórmula que a gente colocou aqui no código, tá bom? Acontece então o que acontece? Acontece que se a gente olhar para o gráfico desse sistema, a gente vai ver que, como a gente já tinha visto no modelo da aula anterior, a gente tem 3 equilíbrios, mas quando A é igual a zero, ok? Quando A é igual a zero, o sistema faz esses 3 cruzamentos do eixo X, ou seja, apresenta 3 momentos 3 pontos e 3 condições em que f de x é igual a zero, ou seja, a derivada é igual a zero, portanto um ponto de equilíbrio, né? 2 deles são estáveis, lembrando o nosso critério, né? Quando essa derivada aqui ela é negativa, o ponto é estável, e um instável, quando ela é positiva, né? E então aqui também os equilíbrios, né? desse sistema. Então, para demonstrar para vocês o efeito desse parâmetro A aqui, né? Se A aqui agora está zero, mas se eu botar o A, por exemplo, igual a 2, vamos ver o que acontece. Opa! Para começar, a expressão dos equilíbrios ficou um pouco mais complicada e muito importante. Os equilíbrios agora não são mais estritamente reais, né? Por que isso, gente? Porque, olha o que aconteceu com a nossa curva. Ela se moveu para cima, logo, as outras, com exceção dessa que não está aparecendo aqui, dessa raiz aqui, as outras raízes são complexas. Não são imaginárias, na verdade. Não são mais reais. Então, só tem, teoricamente, aqui, tá aqui, só tem uma desses equilíbrios efetivamente real. Aqui não tem nenhum izinho aqui na expressão, né? Os outros dois são imaginários, nem tem parte... acho que não tem parte real aqui. Muito bem. Senhores, então o que acontece? Por simplesmente alterar o valor de A de 0 para 2, eu saí de um sistema que tinha 3 equilíbrios reais, né, para um equilíbrio que tem agora 2 equilíbrios imaginários e um real, né? Então, bem, o que aconteceu aqui? Então, esse é o feijão com arroz da teoria das bifurcações. A teoria das bifurcações trata desse fenômeno, né? Quando você tem um determinado parâmetro, quando ele varia, ele vai não somente, ele pode potencialmente alterar o número de equilíbrios de um sistema, como também, alternativamente ou conjuntamente, alterar também a natureza do equilíbrio desses sistemas. Isso é um outro ponto que a gente vai ver também em exemplos.
né? Às vezes o número de equilíbrios não muda, nesse caso aqui mudou, né? A gente já viu que tinha 3, passou a ter 1 apenas real, mas será que alterou a natureza? Eles deixaram de ser estáveis ou passaram a ser instáveis? Então são coisas que podem acontecer também nesse processo de bifurcação. E eu vou explicar para vocês na próxima figura e vocês vão entender perfeitamente o que a gente quer dizer por bifurcação, né? Então, a gente já viu, né, que para um determinado valor, e a gente não chegou exatamente no valor, né, para um determinado valor de módulo de A maior do que uma determinada constante A1, né, 2 dos equilíbrios desaparecem, pelo menos do eixo real. E na figura abaixo nós vamos mostrar esses 2 pontos, porque ele pode desaparecer tanto quando eu movo essa função para cima, quando eu movo essa função para baixo. Ou seja, se eu fizer com que A seja negativo, o que vai acontecer? Por exemplo, menos 2, o que aconteceria com essa curva, com esse polinômio cúbico aqui? Ele iria descer, então o único equilíbrio que iria persistir seria 1 aqui nessa posição, mais ou menos, né? Então, a gente tem 2 momentos, tanto com A positivo quanto com A negativo, em que o modelo deixa de ter 3 equilíbrios. Concordam comigo? Então, vamos ver isso aqui na prática, em código, né? Muito bem. Essa mudança no comportamento qualitativo, por que é uma mudança no comportamento qualitativo? Porque quando a gente fala em comportamento qualitativo, tem a ver com isso, essa questão dos equilíbrios, como o modelo se comporta. E o modelo se comporta em função dos seus equilíbrios, porque os equilíbrios atuam como atratores ou repulsores das órbitas da dinâmica do sistema, né? Então, isso a gente chama de comportamento qualitativo. Então, toda vez que a gente passa um determinado limiar, um ponto, né, para um determinado parâmetro, e acontece uma alteração no comportamento qualitativo, esse ponto é chamado ponto de bifurcação, e essa mudança é chamada de bifurcação em si, né? Vamos ver a curva, como é que a gente poderia plotar essa bifurcação. Olha, já vou dar de graça para vocês aqui uma visualização desse gráfico da bifurcação em função de A. Então aqui a gente tem A, né? E aqui a gente tem X, que vai, nesse eixo X a gente vai utilizar para representar o valor do equilíbrio em X, né? O valor de X no equilíbrio, se assim preferir. Então, como é que a gente faz esse gráfico aqui? É um gráfico interessante. Primeiro a gente determina uma lista de números entre menos 2 e 2, 60 números aqui, são 60 pontinhos de A igual a menos 2 a 2, tá? E para cada um desses valores de A, eu vou calcular o valor a expressão da minha função f de x com A igual a esse valor. Em seguida, eu vou resolver, encontrar as raízes daquele polinômio cúbico, certo? Com essa função solve. Então, eu vou simplesmente adicionar um pontinho aqui, né, naquele valor, né, de A dado por essa variávelzinha V aqui, e com o valor da parte real desse equilíbrio aqui no eixo Y, né? Que na verdade é X nosso, né? Vou fazer isso para cada um desses valores, tá bom? Inclusive para cada um, não só para cada um dos valores de A, mas para cada valor de A, para cada um dos equilíbrios que existirem para aquele valor de A, que é esse loop aqui que está dentro do List Comprehension, ok, gente? É meio cabeludinho, mas vocês depois mexendo no código, vocês vão entender como é que ele funciona. Vocês podem depois dar uma customizada para vocês se familiarizarem. Por fim, eu mostro esse conjunto de pontos nessa figura que está aqui embaixo. Então vamos olhar agora, focar na figura. O que acontece aqui? Então aqui estão os meus pontos de bifurcação. Tem um ponto de bifurcação aqui, outro ponto de bifurcação aqui. Olha que interessante. Então, nesse intervalo aqui de valores de A, eu tenho sempre 3 equilíbrios. Ok? E
quando A, o módulo de A, né, ou seja, quando A é menor do que esse valor aqui, ou maior do que esse valor positivo aqui, eu passo a ter apenas que duas das raízes vão ser complexas de sinais opostos na sua parte real. Que interessante, né? Então, isso aqui é chamado um diagrama de bifurcação. O que é o diagrama de bifurcação? É um diagrama é um diagrama de pontos. Isso aqui não é uma curva, por mais que possa parecer, isto não é uma curva, uma função, tá bom? Isso aqui é simplesmente um conjunto de pontos que tem esse jeitão. Então, o diagrama de bifurcação é uma representação dos equilíbrios que existem em um determinado sistema dinâmico à medida que nós variamos um determinado parâmetro de bifurcação, no nosso caso aqui, A. Perfeito. Nesse sistema aqui, né, a gente tem uma situação de biestabilidade, né? Só para dar um pouco mais de jargão para vocês, o que eu chamo de biestabilidade? Porque aqui, quando A era igual a zero, a gente tinha dois equilíbrios estáveis separados por um instável. Significa que quando o sistema está na vizinhança de um equilíbrio estável, ele tem que ser perturbado para poder transitar para o segundo equilíbrio estável, ele tem que passar pelo instável. Então é como se ele tivesse que sair de uma bacia, pular uma determinada borda e cair numa outra bacia de atração. Então essa dinâmica é chamada de biestabilidade. Ela acontece muito em biologia. A gente vai voltar a essa discussão com exemplos concretos de modelos biológicos. E uma outra propriedade desse diagrama de bifurcação é a histerese. Quando a gente fala em histerese, a gente está se referindo a um fenômeno, né, como essa bifurcação, em que essa transição de três equilíbrios reais para dois complexos ocorre em pontos diferentes, dependendo se eu estou vindo da esquerda ou da direita, certo? Então isso é chamado de histerese. O sistema transiciona para esse novo comportamento qualitativo em pontos diferentes, dependendo da direção que a gente vem. Isso é chamado de histerese. Então isso é um outro fenômeno aqui. Outra coisa que é interessante a gente falar, que esse tipo de bifurcação que parece que essa curva gerada, né, se dobra sobre si mesma, é chamada de bifurcação em dobra, tá? Então esse é um outro nome interessante aí. Agora, um outro tipo de bifurcação aqui. Vamos agora para uma quadrática, né? Uma equação mais simples, f de x igual a apenas r mais x2. Então, se a gente calcular aqui os equilíbrios, né, para... opa, desculpa aqui. Não, isso aqui ainda é f de x. Isso aqui ainda é o nosso anterior. Isso aqui está fora de ordem. Então essa célula, na verdade, tem que estar aqui em cima, né? E aqui são as soluções quando f igual a 0,7, mostrando, né? Isso aqui serve principalmente para demonstrar que quando A é igual a 0,7, que está claramente além desse ponto de bifurcação aqui, a gente tem um equilíbrio complexo com sinal parte real negativa aqui. O segundo aqui é o equilíbrio complexo com parte imaginária positiva, né? E aqui um equilíbrio real. Tá? Então só para a gente confirmar isso aí. Agora vamos para esse novo modelo aqui da parábola, né? Então nessa parábola aqui a gente agora tem deixa eu ver isso aqui, que é a nossa função. Tá. Aqui eu tenho a mesma função para desenhar a bifurcação, com a ligeira modificação de que ela vai pintar de azul os equilíbrios estáveis
e de vermelho os equilíbrios instáveis. Aí depois vocês, fica como dever de casa vocês entenderem como é que eu descobri isso aqui nesse código. Interessante, mas é tranquilo, nada demais não. Por isso eu estou deixando para dever de casa. Então aqui eu estou definindo a nossa função, declara a variável r, o parâmetro r, e chama a minha função drawBif, e aí eu obtenho este gráfico aqui. Então vamos lá. Equilíbrios estáveis, equilíbrios instáveis, né? Como a gente sabe, né, que nosso modelo, na verdade, é uma parábola, né? Então é óbvio, né, que o nosso sistema, né, f de x, ele é algo assim, certo? E ele aqui vai ter ou um estável e um instável, né? Dessa forma, e dependendo, no caso porque ou se essa parábola subir demais, ele passa a ter nenhum equilíbrio real, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Então a gente vê que conforme o valor de R, né? Porque o nossa f de x aqui só para lembrar, né? É r mais x ao quadrado. Conforme o valor de r muda, a nossa parábola vai subindo. À medida que r aumenta, aquela parábola vai subindo. E eu saio da situação em que eu tinha dois equilíbrios, né? Que é essa região toda aqui, para uma situação em que eu tenho zero equilíbrios, né? Então, esse aqui é outro tipo de bifurcação em dobra, né? Só que a partir de um modelo quadrático, tá? Então, interessante. Vamos para o terceiro tipo que eu quero falar para vocês hoje, que é a bifurcação transcrítica, né? Essa bifurcação, esse tipo de bifurcação, tem a seguinte equação aqui para exemplificar, né? Então tá aqui, ó, nossa equaçãozinha, nosso f de x, né? Então, se a gente fizer o gráfico, né, do nosso f de x com alguns valores de r, né? Primeiro valor, o vermelho, né? Aqui já está no nosso gráfico. Vermelho, o r é menos 1. No verde, o r igual a 0. E no azul, r igual a 1. Então, observem a brincadeira que a gente tem aqui. Quando o meu R é menor do que 0, eu tenho o quê? Eu tenho um equilíbrio instável e outro estável, certo? Dois equilíbrios, um estável, instável, vou marcar aqui como I, e outro estável. Quando R igual a 0, eu passo a ter apenas um único equilíbrio, que ele é, eu diria, o que vocês diriam? Ó, vamos pensar aqui, do lado, se eu perturbar para cá, derivado negativo, aqui, derivado negativo, é difícil dizer, essa regra aqui para a gente não vai nos ajudar, mas ele passa a ter um equilíbrio só, o importante é isso. Quando R é positivo, eu passo a ter novamente dois equilíbrios, só que agora, o equilíbrio da esquerda é instável e o equilíbrio da direita é estável, certo? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente vai entender agora por que essa bifurcação é tão chamada transcrítica. Porque ela não somente altera o número de equilíbrios, como também altera a natureza desse equilíbrio, de estável para instável. Então, essa é a característica desse tipo de bifurcação, né? Então, se chama troca de estabilidade. Então, vamos desenhar esse diagrama de bifurcação. O diagrama transcrítico ele tem essa característica. Dessa vez eu não pintei azul e vermelho, vocês podem fazer isso em casa, com dever de casa, né? Então, aqui eu tinha dois equilíbrios, passo a ter um e passo a ter dois, só que faltou pintar aqui a estabilidade. Muito bem.
Agora, acho que a última bifurcação que nós vamos ver hoje é a bifurcação de garfo, também conhecida em inglês por pitchfork, ou tridente, né? Então, a equação mais simples que apresenta esse tipo de coisa, uma das mais simples, seria uma equação desse tipo aqui, r vezes x menos x ao cubo. Então, se a gente desenhar aqui o gráfico da nossa f de x, também para vários valores de r, né? Então a gente vê que com r negativo a gente tem apenas um equilíbrio estável. Quando r é zero, a gente tem um equilíbrio que continua sendo estável, mas com a derivada igual a zero no ponto de equilíbrio. E quando a gente vai para r positivo, a gente passa a ter três equilíbrios, aparentemente, né? Porque isso aqui vai cruzar, né? Então isso aqui vai fazer assim. Então são três equilíbrios, um estável, isso aqui é estável, isso aqui é instável, isso aqui é estável. Então é um sistema bistável. Então ele sai de ser bistável para ser estável em torno de zero, né? Interessante. Então vamos desenhar o diagrama de bifurcação dele. Então a gente vai reaproveitar aquela função drawBif e olha o que nós obtemos. Novamente eu deixo como dever de casa vocês botarem o azul e vermelho no estável e no instável. Mas por que ela chama bifurcação em garfo? Por razões óbvias, né? E aí está aqui nosso parâmetro de bifurcação R, nossa variável de estado x. E para R maior do que zero a gente tem três equilíbrios. E para R igual a 0,1 e para R menor do que zero, menor ou igual a zero, eu tenho apenas um equilíbrio. Então essa bifurcação em garfo. Né? Obviamente, se a gente mudar o sinal do termo cúbico, a gente bota o garfo para o outro lado, mas qualitativamente é o mesmo fenômeno. Tá? Faltou mais uma, a bifurcação de Hopf. Essa aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, porque essa já é mais complicadinha. Tá bom? Mas, então, pessoal, espero que vocês tenham entendido conceitualmente o que é uma bifurcação e de que forma ela se entrelaça com a noção de estabilidade de sistemas dinâmicos. Então, até a próxima aula. Estudem!